Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa e todos os seus caminhos. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração. Está escrita lá no livro de Juízes, no capítulo 2. Juízes, capítulo 2. O Espírito Santo, ele quer falar com você neste momento. Você que está aí nos acompanhando, fique firme aí. Após a mensagem, nós iremos realizar uma oração grande de clamor para que Deus possa abençoar, abrir portas, nos dar força e nos livrar das setas e das ciladas do inimigo, que ele trabalha para, meus irmãos, nos destruir dia e noite. O diabo, ele só veio matar, roubar e destruir, mas Jesus, ele veio desfazer as obras do diabo. Jesus, ele veio trazer paz, alegria e salvação, meus irmãos, para aquele que se rende, crer, entrega a sua vida para ele. E eu quero orar, ajudar você neste momento. Antes da gente ler a palavra, eu quero pedir para você, se não é um inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha. Você pode compartilhar esta mensagem, esta oração com alguém que esteja precisando. E onde chegar, haverá grandes milagres, maravilhas e manifestações do poder do Espírito Santo. Aleluia! Quero também agradecer, a todos aqueles que têm nos ajudado, têm se empenhado aqui nesse trabalho, aqueles meus irmãos que semeiam nesta obra. Você pode também nos ajudar sendo um semeador e Deus vai nos ajudar. Na descrição do vídeo, você vai ver que existem meios que você pode estar ajudando este ministério, esta obra, isso mesmo, a gente a continuar a ajudar vidas em nome de Jesus Cristo. Amém? No livro de Juízes, no capítulo 2, a palavra de Deus diz: o anjo do Senhor repreende os israelitas. Veja bem, meus irmãos, Deus tinha feito uma promessa e cumpriu. E, meus irmãos, tirar os hebreus do Egito, da escravidão, e colocar eles na terra prometida. Eles passaram 40 anos no deserto, após a saída do Egito. Não era a vontade de Deus que este povo passasse 40 anos no Egito e que os pais, inclusive, deles não entrassem na terra prometida. Agora, o que o Senhor queria era que houvesse uma transformação na vida deles, que eles fossem libertos da cultura do Egito. Por isso que eles não puderam entrar. Isso, porque eles saíram do Egito, mas, meus irmãos, eles ainda continuaram sendo escravos da cultura do Egito. E nada, meus irmãos, do Egito, isso mesmo, condiz, faz parte do propósito de Deus para as nossas vidas. Nada da velha vida, nada do velho homem, nada, meus irmãos, deste mundo condiz com o propósito, com a obra de Deus nas nossas vidas. O Senhor, ele quer que nós venhamos esquecer as coisas velhas e que venhamos, meus irmãos, agora se encher, se renovar do propósito, da obra de Deus para as nossas vidas. Do novo de Deus. Nós devemos, meus irmãos, receber o novo de Deus para as nossas vidas. Você que está me ouvindo aí, você quer viver o novo de Deus, o extraordinário? Você quer viver a obra perfeita do Espírito Santo na sua vida? Isso mesmo. É preciso que você esteja pronta, para que você possa viver isso mesmo. O que Deus ele tem para a sua vida. Não podemos querer trazer, meus irmãos, o Egito para a terra prometida. Não tem como. A promessa, a vida com Deus agora, é tudo novo. Isso mesmo. É segundo a direção do Espírito.
é segundo os mandamentos, a palavra e a direção de Deus para as nossas vidas. E sempre, meus irmãos, que queremos, ou que alguém, meus irmãos, quer trazer, meus irmãos, uma cultura, quer trazer, meus irmãos, costumes, isso mesmo, do Egito, do passado, para, meus irmãos, o propósito de Deus, não vai dar certo, não vai conseguir. Isso mesmo. Quando nós, meus irmãos, fazemos uma aliança com Deus, entregando a nossa vida a Jesus Cristo, isso mesmo, aquele que nos perdoa, nos sara, nos transforma, nos dá uma nova vida, é preciso que venhamos deixar as coisas velhas e agora, meus irmãos, buscar as coisas novas, como está escrito em Coríntios, né? como o próprio apóstolo Paulo fez uma referência, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prosseguindo para as que estão adiante. Isso mesmo. É preciso, meus irmãos, eu me desprender e estar pronto para viver o real propósito de Deus na minha vida. E aí, meus irmãos, é preciso coragem, atitude, é preciso fé, isso mesmo, para que agora a obra de Deus, agora, meus irmãos, a vontade de Deus, ela possa se aperfeiçoar na minha vida e na sua. Talvez você está enfrentando uma luta, um problema, e eu quero dizer para você, fique em paz, entregue a sua vida para Jesus Cristo, entregue o seu coração e deixe que Ele cuide de você. Sabe, meus irmãos, a fé é a gente entregar a nossa vida e deixar que o Senhor, Ele cuide de cada detalhe, Ele cuide, meus irmãos, de todos os momentos das nossas vidas. Pois então creia, acredite, isso mesmo. Esteja rendido ao Espírito Santo, entregue a sua vida para Jesus Cristo e diz, Senhor, que a Tua obra possa se cumprir-se na minha vida. A Tua obra possa se cumprir-se na minha vida. Isso mesmo. A Tua obra possa se cumprir-se na minha vida. E aqui, meus irmãos, no capítulo 2, o anjo do Senhor, meus irmãos, vai até o povo de Israel e repreende ali eles em um determinado momento. Porque Deus tinha sido claro com Israel, que Deus estava colocando eles na terra prometida, mas nenhuma cultura, nenhuma prática do Egito, isso mesmo, nenhuma prática, meus irmãos, e costumes antigos, passados, eles poderiam trazer para a terra prometida, que era a terra de Canaã, Jerusalém, onde Deus tinha entregado ali para eles, onde ali, meus irmãos, eles se alicerçaram naquela terra, começaram, meus irmãos, a construir isso mesmo, suas casas, suas famílias, prosperar, crescer, mas a ordem de Deus tinha sido clara para esse povo. Eles tinham, meus irmãos, que obedecer à voz de Deus, esquecer as obras do Egito, esquecer o costume, a cultura do Egito e agora viver, meus irmãos, a nova obra, isso mesmo, viver a vontade de Deus naquela terra que Deus tinha entregado para eles. Alguns, meus irmãos, deste povo aqui, desobedeceram ao Senhor. E assim, meus irmãos, fizeram alianças com povos que ali habitavam. Mas Deus disse que aquele povo, meus irmãos, tinha que ser tirado do meio deles, para que a prática daquele povo não contaminasse, meus irmãos, eles, meus irmãos, pelo comodismo, pelo medo, ou até mesmo, isso mesmo, pelo benefício de ter aquele povo os servindo, deixaram aquele povo, isso mesmo, deixaram, meus irmãos, aquele povo que ali estava habitando, que Deus, meus irmãos, já tinha dito que eles não podiam habitar em Jerusalém, que era quem? Era os fariseus, era, meus irmãos, povos, isso mesmo, povos maus, idólatras, que Deus, meus irmãos, já tinha dito que não podia ficar no meio deles, isso mesmo, jebuseus, fariseus,
diversos povos, meus irmãos, que ali habitavam. Por quê? Eles tinham costumes pagãos. Eles tinham, meus irmãos, costumes do Egito. Isso mesmo. Costumes, meus irmãos, que não condizia com a vontade e o propósito de Deus para o povo de Israel que ali estava. Nós devemos entender, meus irmãos, que para a obra de Deus, a vontade de Deus, a promessa de Deus se cumprisse na nossa vida, nós devemos, meus irmãos, nos desprender de toda cultura, de todo costume. Nós devemos estar, meus irmãos, com o coração livre, aberto, para que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida e o Senhor, meus irmãos, Ele agora faça a obra perfeita na minha vida e na sua, de acordo com a vontade dEle, isso mesmo. Você está disposto, disposta a viver o propósito de Deus na sua vida? Você está disposto, disposta a viver a promessa de Deus na sua vida? É preciso que você faça uma aliança com Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo, entregando a sua vida para Ele. E é preciso que você venha estar ciente que você agora tem que viver uma nova história, que você deve estar livre, pronto, para que o Espírito Santo, Ele trabalhe dentro de você, dentro de mim, para que agora nós possamos, meus irmãos, nos aperfeiçoar, segundo a obra perfeita de Deus nas nossas vidas. Aleluia! Isso é muito maravilhoso, muito mesmo. Isso aqui, meus irmãos, é muito maravilhoso. Nós devemos estar, meus irmãos, prontos, isso mesmo, preparados para quê? Para que o Espírito Santo nos faça, meus irmãos, uma nova obra na nossa vida, para que a promessa de Deus se cumpra nas nossas vidas. O povo de Israel, não, meus irmãos, obedeceu à voz de Deus. Foi para as suas terras, em Jerusalém. Não, meus irmãos, expulsou o povo que ali habitava. Não, meus irmãos, tirou eles do meio deles, que a ordem do Senhor é para tirar. Era, meus irmãos, para destruir aqueles povos idólatras que ali habitavam. Não é que Deus, meus irmãos, tivesse, meus irmãos, fazendo acepção de pessoas. Mas era, meus irmãos, do mesmo jeito de Sodoma e Gomorra, na época de Noé, Deus, meus irmãos, tinha rejeitado isso mesmo. As práticas que ali habitavam não agradavam a Deus. E Deus tinha entregado aquela terra àquele povo, para que ali, meus irmãos, fosse um lugar de culto, adoração, obediência e serviço ao Senhor. A obra de Deus, o propósito de Deus na minha vida e na sua, é justamente para isto, para que a obra de Deus, o propósito de Deus se cumpra, para que a nossa vida seja para servir, adorar, bendizer ao Senhor e glorificar o nome do Senhor em todos os nossos caminhos. Não podemos, meus irmãos, fazer alianças com nada que não agrada, meus irmãos. E se a gente, meus irmãos, perseverar isso mesmo e fazer como o Senhor, Ele disse, deixou claro com este povo, você pode ter certeza, meus irmãos, que a promessa de Deus, ela vai se cumprir nas nossas vidas. Olhe, meus irmãos, no capítulo 2, isso mesmo, o que o anjo do Senhor disse a este povo. A ordem tinha sido clara. Deus tinha feito uma aliança, um concerto com este povo. E nós, meus irmãos, no momento que aceitamos Jesus Cristo, nós temos uma aliança com Deus, por meio de Jesus. Ele é o nosso mediador Ele é o mediador, entre o homem e o Pai, entre o Senhor. Olha o que diz. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, o anjo do Senhor. O anjo que estava, meus irmãos, aparecendo a este povo e o exortando por eles, meus irmãos, não terem obedecido o concerto, a aliança que eles tinham feito com quem? O concerto e a aliança que eles tinham feito com Deus. E que naquela terra ali prometida, eles tinham, meus irmãos, que entender que eles estavam vivendo uma nova história, um novo propósito, para cumprir a obra, isso, viver o propósito de Deus na vida deles. Isso mesmo. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse,
do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinham jurado. E disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. Que coisa maravilhosa. Olha o que ele disse aqui, ó. Do Egito vos fiz subir. Deus tinha libertado eles, tirado eles do Egito, da escravidão, da opressão, isso mesmo, de um jugo pesado que estava sobre eles. E o Senhor tinha feito o que, meus irmãos? O Senhor tinha colocado eles, meus irmãos, nessa terra prometida, uma terra que manava leite e mel, uma terra próspera, mas uma terra, meus irmãos, que ali habitava idolatria, ali habitava, meus irmãos, uma cultura pagã que Deus tinha abominado. Deus estava tirando, meus irmãos, um povo, isso mesmo, de lá, que Deus tinha abominado, como Sodoma e Gomorra, como, meus irmãos, na época de Noé, isso mesmo. Deus tinha dado ordem que tinha que ser, meus irmãos, tirado, destruído as abominações que ali habitavam, para que aquele povo pudesse viver uma nova história, viver, meus irmãos, agora a promessa de Deus naquele lugar. Isso mesmo. E o Senhor disse, e o anjo disse ao povo: do Egito vos fiz subir. O anjo falando. Esse anjo, meus irmãos, certamente aqui foi o próprio Jesus, né? Que foi quem conduziu este povo, isso mesmo, pelo deserto, isso mesmo. Do Egito vos fiz subir. Olha aqui, o anjo do Senhor. Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinham jurado. E disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. Deus tinha aliança. Deus não tinha quebrado. Deus estava firme com a aliança que ele tinha com aquele povo. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra. Olha a ordem. E o que Deus tinha feito com Israel quando tirou eles do Egito. Não fazer concerto com os moradores que ali habitavam. Não trazer a cultura. Não fazer concerto com aquele povo que ali habitava. Não é, meus irmãos, apenas porque era um outro povo. Era, meus irmãos, pela cultura deles. Era, meus irmãos, pelo estilo de vida deles. Era, meus irmãos, pela prática que eles viviam. Era uma prática idólatra, pecaminosa. Era uma prática, meus irmãos, que não agradava a Deus. Era abominações, era sacrifício a ídolos. Eles, meus irmãos, prestavam culto, meus irmãos, a abominações. Isso mesmo. E Deus, meus irmãos, não queria isso para Israel. Deus não queria. Entenda algo para a sua vida. Para que o propósito de Deus se cumpra na minha vida e na sua, é preciso que venhamos, meus irmãos, estar preparados para, meus irmãos, viver a obra do Espírito Santo na nossa vida. É preciso que venhamos estar preparados para nos desapegar a toda cultura, tirar tudo aquilo que não agrada a Deus e viver agora uma nova propósito de Deus na minha vida e na sua. Isso mesmo, que coisa maravilhosa. Vocês dizem assim: pastor, eu quero viver uma obra nova na minha vida, eu quero viver uma nova história. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. É preciso esquecer. Não tem como, meus irmãos, trazer uma cultura, trazer, meus irmãos, as coisas velhas para o propósito de Deus nas nossas vidas. De forma nenhuma. Isso mesmo, de forma nenhuma. E ele disse: quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra. Antes derrubarei os seus altares. Olha a ordem de Deus. Antes derrubem os seus altares. Era preciso que eles derrubassem os altares que ali, meus irmãos, habitavam daquele povo. Era preciso tirar aquele povo, para que eles não, meus irmãos, se contaminassem com a cultura pagã que ali habitava. Olha, meus irmãos, isso aqui é muito espiritual para a nossa vida. Não tem como a gente viver o propósito de Deus, a obra de Deus na nossa vida, se a gente, meus irmãos, não romper isso mesmo, com tudo aquilo que é contra o propósito de Deus na nossa vida. A gente vai estar, meus irmãos, escravo. A gente, meus irmãos, vai estar impedindo o trabalhar isso mesmo, do Espírito Santo na nossa vida. Isso aqui, meus irmãos, é profético para a sua vida. É muito profético, isso mesmo.
para que possamos viver o novo de Deus, o propósito de Deus, para que possamos viver, meus irmãos, a promessa de Deus, é preciso haver um rompimento com toda a cultura, com tudo aquilo que não agrada a Deus. É preciso destruir os altares que não glorificam a Deus nas nossas vidas. Que coisa maravilhosa. Aleluia. Aleluia. Isso mesmo. Quer viver? Rompa. Derrube os altares que não glorificam a Deus na sua vida, na sua casa. Isso mesmo. O que é que não glorifica a Deus na minha casa? O que não glorifica a Deus na minha vida? Tire isto. Esqueça. Isso mesmo. Viva o novo de Deus. Tome uma atitude na sua vida. Isso mesmo. Para que a obra, o propósito de Deus se cumpra na sua vida. O anjo, meus irmãos, meus irmãos, fala com esse povo. Isso mesmo. O anjo aqui fala com esse povo, dizendo: olha, eu estou, isso mesmo, deixando vocês, não é porque Deus está invalidando a aliança que Ele fez com vocês, mas é porque vocês, isso mesmo, estão fazendo alianças e fizeram alianças com o que Deus tinha já ordenado, que não deveria ser feito. Olha que situação aqui, meus irmãos, que aconteceu. Já eles na terra que Deus tinha prometido. Que coisa interessante, meus irmãos, e direção espiritual aqui para mim e para você. Sabe, eu pregando para vocês, sabe, o Espírito Santo, ele revela aqui, meus irmãos, coisas extraordinárias. Isso mesmo, extraordinárias. Para mim e para você. Olha aqui o que diz aqui, ó. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra. Antes derrubarei os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizeste isso? O anjo perguntou. Por que vocês fizeram isto? Por que vocês fizeram isto? Sabe, meus irmãos, a palavra de Deus, a palavra de Deus, meus irmãos, ela é como um martelo. Isso mesmo. A Bíblia diz que ela é martelo que esmiuça a penha. Em outra passagem diz que é como espada de 2 gumes. Isso mesmo. Isso aqui, meus irmãos, ela entra no nosso coração como uma espada. Isso. Eu falo isso, meus irmãos, me referindo a mim. Isso mesmo. É preciso que venhamos, meus irmãos, estar dispostos a viver o propósito de Deus na nossa vida. Eu tenho sofrido bastante. Isso mesmo. Porque, meus irmãos, a gente pregar uma palavra que liberta, que transforma, isso mesmo, tem um preço altíssimo, altíssimo. Nos dias que nós temos vivido, um preço altíssimo. A retaliação espiritual, a batalha espiritual, o ataque que nós sofremos, isso mesmo, é muito pesado. Mas uma mensagem como esta, colocada em prática na nossa vida, isso mesmo, isso traz, meus irmãos, uma grande mudança. Isso mesmo. Traz mudança, libertação, cura, restauração. Isso mesmo. Quebra, meus irmãos, pactos, alianças que muitas vezes têm amarrado, prendido pessoas. E se você tomar uma decisão, uma atitude aí, você pode ter certeza que coisas maravilhosas acontecem na sua vida. Vai ser fácil? Ah, pastor, era fácil para esse povo, meus irmãos, derrubar os altares? Ah, meus irmãos, tinha uma luta, né? Quem iria fazer era Deus, mas era preciso uma atitude. Isso mesmo. Quem iria fazer, meus irmãos, tirar aquele povo, dar vitória a esse povo, a Israel, em meio ao confronto com o povo que ali habitava, era Deus. Mas era preciso a atitude. Era preciso, meus irmãos, esse povo tomar uma decisão. Quem vai fazer na minha vida, na sua milagre, é Deus. Isso mesmo. Mas, meus irmãos, é preciso que venhamos nos colocar na posição, tomar a atitude e fazer o que devemos fazer, obedecer à voz de Deus, para que assim, meus irmãos, o Espírito nos dê força, nos ajude e possa romper tudo aquilo que tem nos impedido de, meus irmãos, viver o extraordinário, o propósito de Deus, a promessa de Deus nas nossas vidas. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra, antes derrubarei os seus altares. Mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizeste isso? Isso mesmo. Pelo que também eu disse, não os expelirei de diante de vós,
Antes estarão as vossas costas e os seus deuses vos serão por laço. Quer dizer, o Senhor disse, olha, se vocês não fizerem o que eu estou mandando, eles serão por laços, isso mesmo, em vocês. Eles irão ser espinhos nos caminhos de vocês. Sabe, meus irmãos, é preciso que nós venhamos fazer aquilo que o Senhor ele deseja na nossa vida, para que depois não venhamos, meus irmãos, sofrer situações que não é a vontade de Deus. Amém? E eu disse assim, pastor, e o que eu faço? A partir de agora. Isso mesmo. É a gente, meus irmãos, fazer uma aliança agora. Isso mesmo. Você pode fazer esta aliança e tomar esta atitude agora na sua vida. Você pode tomar uma decisão pela fé. Sabe, meus irmãos, quando nós entregamos a nossa vida, colocamos o nosso coração diante de Deus, o Espírito Santo ele trabalha. Não é pela sua força, é só você tomar a atitude. Isso mesmo. O Espírito Santo ele vai te dar a coragem, o ânimo, ele vai te ajudar. Isso mesmo. A derrubar todos os altares que não glorificam a Deus aí na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Isso mesmo. O que não glorifica a Deus, tire e deixe apenas aquilo que glorifica a Deus. E você verá, meus irmãos, coisas maravilhosas irão acontecer na sua vida. Você sabe isso mesmo. Você sabe o que Deus está falando com você. O Espírito Santo, ele revela, ele mostra. Isso mesmo. É preciso que venhamos fazer isso, meus irmãos. Enfrentamos uma batalha constante, mas se nos colocarmos diante do Senhor, ele trabalha poderosamente. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E eu quero já orar por você. Sabe, meus irmãos, para que o Senhor, o Espírito Santo, te conduza, te ajude aí. Amém? Eu vou orar, eu quero ajudar você. Esteja nos acompanhando aqui diariamente. Isso, deixe o seu coração humilde. Isso, para que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Vamos orar. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em oração. Ó Espírito Santo, louvado seja o teu nome, Pai. Tu és um Deus santo, eterno, maravilhoso. Glória e mais glórias te damos, Pai. Nos ajuda, Pai, em todos os nossos caminhos, Pai. Nos ajuda a te servir com excelência, Pai. Nos ajuda, Senhor, a fazer e cumprir com tudo aquilo que o Senhor deseja. Eu oro, Senhor, por esta casa, por esta família. Pai, que tudo aquilo que não glorifica a Ti, Senhor, que possa ser tirado, Pai, do nosso meio, Pai. Da nossa casa, da nossa vida. E que possamos, Senhor, levantar altares, Pai, que glorifiquem ao Teu nome. Na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, em todos os nossos caminhos. Meu Deus, Pai. A Tua promessa não pode se cumprir, Pai. A Tua promessa não pode se cumprir se não venhamos estar prontos a desapegar-se daquilo que não Te agrada. Pois entra agora, Senhor, nesta casa, nesta família, trazendo cura, libertação, restauração, poder de Deus para esta vida, para esta casa, para esta família. Meu Deus, eu oro por esta pessoa, por esta casa, por esta família. Eu oro por esta pessoa que nos ouve agora, Pai. Pois tem enfrentado uma luta, uma batalha na sua casa, na sua família, no seu lar, no seu trabalho. Meu Deus, Pai. Entra agora, Jesus, desfazendo todos os laços, quebrando todas as armadilhas de Satanás. Meu Deus, em nome de Jesus, que todas as doenças possam cair por terra, ser removidas, a dor no corpo, a enxaqueca, a depressão, o medo, toda a opressão, depressão. Ó Espírito Santo, trabalha agora nesta casa, nesta família. Trabalha, Senhor, na mente, no corpo. Trabalha, Senhor, na vida desta pessoa. Oh, aleluia, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória, glória, glória te damos, Pai. Tu és um Deus santo, eterno, maravilhoso. E aqui, Senhor, nos rendemos, Pai, diante de Ti. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és eterno, soberano. Oh, aleluia, aleluia. Glória, glória, glória te damos, Pai.
Seja abençoado, seja livre aí pelo poder do nome de Jesus. Que todo o mal vá embora. Tudo aquilo que tem trabalhado contra a sua vida, a sua casa, a sua família, contra a obra de Deus na sua vida, possa cair por terra em nome de Jesus. Espírito Santo, trabalha agora nesta pessoa, na vida, nesta casa, ajuda ela a vencer, Pai, esta crise nesta casa, esta crise financeira, este problema de saúde, esse problema familiar. Meu Deus, Pai, tenha misericórdia, Pai, tenha compaixão, visita este hospital, este lar, esta casa, esta mãe, este pai, esta jovem, este bebê, Pai. Meu Deus, entra, Pai, fazendo coisas maravilhosas, Pai. Ô Espírito Santo, nos ajuda, Pai, nos dá graça, nos dá ânimo a viver a Tua obra, Pai. Trabalha, Pai, nos corações, na mente, trabalha na vida desta pessoa. Espírito Santo, que nos rendemos diante de Ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, mas glórias te damos. Seja cheio, aí, seja abençoado, abençoada pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua. Fiquem todos na paz.